Pessoal, vamos lá então. Forma para facilitar, né? E como tudo isso daqui tá dentro de um blocão só, tá? Eu vou criar uma divisão aqui para englobar esses dois caras, tanto o parágrafo quanto o formulário, tá? Então vou criar uma div. Ctrl Shift para formatar, tá? E essa div, vou dar uma classe para ela. Vai ser produtos, destaque secundário, podia ser com a ID, né? Mas estamos seguindo o conceito de classe aqui. Form, certo? É essa div aqui. Tem um form, tá? E aí agora, dado isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu posso criar uma ID para esse cara. Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando, a gente não tinha criado a ID, a gente estava pegando pelo enésimo filho, né? Ó, enésimo filho dele, tá? Só para criar um negócio um pouquinho mais separado e deixar mais claro, tá? Eu vou criar uma ID aqui, eu vou chamar de newsletter, tá? Não é a melhor escolha, mas só para a gente conseguir enxergar isso de maneira melhor, tá? Eu vou pegar essa newsletter e vou falar o seguinte, ó, você vai ter também, tá, o template do tipo grid, tá? A primeira parte do seu grid, tá? Ou melhor, desculpa, antecipei as coisas. Eu vou dividir em duas colunas, tá? Então vai ficar o grid template columns, na qual a primeira coluna, primeira linha, desculpa, rows, tá? São duas linhas, a primeira linha vai ocupar 80%, e a linha de baixo ocuparia 20%, que seria a segunda parte do grid, tá? Então, e eu tô ficando doido, 80 a 20, tá? E a coluna que é a rows, e a coluna vai ficar automático, tá? Então eu peguei esse gridzinho aqui e agora dividi em dois, certo? Parte de baixo com 20% e a parte de cima com 80%, certo? Bom, na parte de cima, ó, lembrando que aqui a gente não precisou fazer posicionamento do grid na mão, por quê? Se a gente observar o nosso HTML, tá? Aquela parte do newsletter, tá? Eu tenho dois componentes. Como o meu grid tem dois, ele jogou esse cara para cima e jogou o restante para baixo, tá? E aí eu vou pegar esse formulário aqui, tá? Ponto. Colocar aqui o formulário em destaque, colocar um background color nele, usar o RGBA, pode ser esse cara mesmo, tá? A gente ver aqui, tá? Eu vou utilizar um padding de 10 px para fazer um espaçamento aqui, certo? Tá bom? Então, tá bom. Vou colocar de 15. Tá? Vou colocar o border radius de 15 px também. Acho que tá um pouquinho mais escuro, né? Deixa eu diminuir a opacidade aqui, 0.8. Um pouquinho mais escuro, tá? O text align center, tá? E o color ser igual a white. Beleza? E aqui do mais, aqui, o que está faltando, tá?
pra gente é dar um espaçamentozinho em cima desse botão aqui, tá? Então, o botão ele tá colado, mas eu tenho um ID para ele, não tenho ID para ele, então vou criar aqui um ID igual btn submit. Escrevi submit certo? Escrevi. Opa. Então vou colocar aqui o ID btn submit, margem top 10 pixels, só para ele. Opa, salve esse cara, não salve aqui. Tá? Só para ele dar esse espaçamentozinho aqui pra gente. Tudo bem, se quiser colocar um pad, diminuir o tamanho, o width dele para ocupar, eu acho que no exemplo eu tinha deixado ele pegando de lado. Oh, agora que eu vi que no exemplo aqui meu botãozinho tá colado, não tinha percebido isso. Tá? Mas enfim, aqui ele já não está mais colado. Tá ok, pessoal? Bom. Eu acho que nesse cara aqui eu tinha deixado ele embaixo propositalmente, porque eu ia jogar esse cara aqui pra cima. Ih, rapaz, esse exemplo não ficou bom não, hein? Deixa eu pegar naquela borda onde eu coloco o e-mail aqui, background position, eu vou jogar pro top, que era exatamente isso que eu queria fazer, não sei por que não fiz, porque eu jogo ele um pouquinho mais pra cima, esse carinha eu deixo um pouquinho mais pra baixo, tá? Pra sair um pouco mais o fundo. Tá ok, pessoal? Bom, agora é o seguinte, tá? Acho que a gente já tá com uma página um pouco mais, ou bem mais próxima daquilo que a gente tem aqui, tá? Provavelmente algumas dimensões que eu coloquei na mão aqui podem estar um pouquinho diferentes, mas agora a gente vai trabalhar na questão da responsividade, tá? Hora que eu mexer nesse carinha aqui, tá? Perceba que as coisas começam a dar umas esgarçadas, esse cara começa a ficar bem espremido, tá? Chega uma parte que não dá nem mais pra aí, que eu acho que eu coloquei um min width, tá? As figuras aqui, tudo muito espremida, texto indo para baixo, tá? Então a gente vai mexer nessa parte de forma que, a hora que a gente tem isso daqui em diferentes dispositivos, tá? Ele fique se comportando aqui, que faltou só um espaçamentozinho a mais, mas a gente altera isso daqui, tá? Que ele fique se comportando aqui de uma maneira legal, uma maneira responsiva, que eu não quebre o site independente do dispositivo. Ok, pessoal? Então, até lá.